Fala pessoal, beleza? Bom, no seu horário que vocês estão assistindo, então, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, beleza? Prazer, para quem não me conhece, é Pedro, tá? Pedro Oliveira, mais conhecido como Peu. Sou professor de educação física e personal trainer, especialista em treinamento de força e host aqui do podcast Body and Mind. Tô aqui com dois amigões meus, Matheus Chiquete, nutricionista, e eu já vou apresentar para vocês nosso convidado de hoje, beleza? Vou fazer uma rápida apresentação aqui do currículo do Matheus para vocês, galera. Para quem não conhece o Matheus, é nutricionista, tá? Especialista em nutrição clínica e esportiva, tem uma certificação internacional da IFBB. Ele é atleta campeão regional de fisiculturismo e também host aqui do podcast Body and Mind. Um prazer estar aqui com grandes pessoas como vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal que a gente vai ter aqui hoje. Maravilha, pessoal. E antes do nosso convidado começar a falar aqui com vocês, deixa eu fazer uma breve apresentação do currículo desse cara que é casca grossíssima. A gente está aqui hoje com Álvaro Milhome. Ele é policial e operador tático, pós-graduado em gestão de segurança pública, pós-graduado em APH tático pela Polícia Civil do Paraná, operador aerotático formado pela CAOP da Polícia Federal, sniper formado pelo COT da Polícia Federal e faixa preta de jiu-jitsu. Irmão, seja muito bem-vindo aqui ao Valeu, que podcast, pedrada, irmão. hein? O cara é casca grossa demais, irmão. Seja bem-vindo, irmão. Valeu. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite aí de falar sobre vários assuntos que me interessam, fazem parte do meu dia a dia e com caras tão capacitados aí, que têm uma energia maneira, que são excelentes profissionais de áreas que são muito importantes para a sociedade num todo, sobretudo para quem atua na minha profissão, e a gente vai falar sobre vários desses assuntos. Então, muito obrigado pelo convite, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente aqui, porque a gente já começou na energia boa e vai fluir bacana. Maravilha. Pessoal, fazer uma breve explanação de ideias para vocês aqui. Aqui no podcast Body and Mind, a nossa ideia é trazer tudo que está alinhado com esporte, alimentação saudável, um estilo de vida, né, saudável, falando em 360, sobre mentalidade também. Então a gente vai estar trazendo pessoas aqui como o Álvaro para poder engrandecer e compartilhar ideias, né, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas, beleza? E aí, Álvaro, já queria aproveitar para a gente começar aqui, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como é que funciona a sua rotina, sua rotina no trabalho, sua rotina de treinos, alimentação. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Então vamos lá, pessoal. Vou tentar explicar minha rotina de trabalho. Eu estava falando aqui com o Matheus. Muita gente não entende aí, né? A nossa rotina muitas vezes do policial ou de um operador especial, operador tático, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente trabalha ou em plantões, né? Que algumas pessoas trabalham 24, 72, 12 horas, folga 24, depois mais 12, enfim. E em regime de expediente, que é todo dia e tal. No meu caso, eu, em tese, em regra, eu trabalho em regime de expediente. Então, todos os dias ali. Só que isso vai variando muito. Porque tem dia que eu tenho que trabalhar pela manhã, porque tem operações pela manhã, policiais. Outros, geralmente, 2 ou 3 vezes na semana, na madrugada, né? Que é geralmente a hora que a gente se prepara. E aí tá lá bem cedo para atuar. E muitas vezes também em regime de acionamento. Então, se acontecer alguma coisa, sei lá, um sequestro, alguma situação policial, eles nos acionam e a gente tem que ir correndo ali para poder atuar. Então, a minha rotina, ela não tem uma rotina certa, como das pessoas normais. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns aspectos sobre isso e eu vou lançar desafios para vocês me responderem a respeito dessa falta de rotina. Maravilha. Baita desafio, diria eu. E, irmão, conta um pouquinho pra gente como é que funciona dentro, né, disso que você tá me falando aqui agora, falando pra gente, sua organização com os treinos, você treina todo dia, você consegue seguir ali uma mínima previsibilidade de quando que vão ser as suas refeições, como é que você faz isso? Então, irmão, eu tive muita dificuldade até chegar hoje, e eu ainda enfrento algumas coisas, mas eu melhorei. O que que eu percebi? Eu realmente, antes de me tornar policial, eu tinha uma rotina regrada, eu fui advogado, sempre trabalhei, então era muito tranquilo para eu organizar a minha alimentação, os horários, tudo batia certo ali. E depois que eu me tornei policial, foi difícil manter aquela alimentação de 3 em 3 horas, em alguns contextos, por quê? As pessoas acham que é falta de foco, não, mas você imagina você numa operação policial, lá tendo que prender alguém no meio de uma mata ou no meio de uma entrada, você não tem como abrir uma marmita e começar a comer ali. Então, aí não dá. Muitas vezes, que nem no nosso contexto, às vezes a gente viaja para outros estados e rápido, e às vezes você vai com a roupa do corpo, ou você tá, então é difícil às vezes se você se manter assim naquela
questão que as pessoas estão acostumadas, em 3 horas, tá ali num contexto. Quando você está num ambiente controlado, numa situação controlada, num escritório, num consultório, muitas vezes é mais tranquilo. Então, o que que eu tive que fazer? Tudo se resume à adaptação. Então, eu me adapto. Tem dias que eu consigo treinar logo cedo, que é o que eu prefiro, porque eu não sei como meu dia vai ser o restante, então eu já mato logo cedo um primeiro treino. Se meu dia for tranquilo, eu consigo fazer um segundo treino, ou seja, geralmente eu treino cedo musculação, e aí eu corro. E aí se eu consigo durante o dia, for um dia tranquilo, eu faço um jiu-jitsu, ou faço alguma outra, um acessório, um treino mais funcional, uma natação, e aí vou levando assim. Tem dia que eu não consigo treinar, que é o dia inteiro trabalhando, dando instrução, operação, e aí eu compenso nos finais de semana. Eu gosto muito de fazer no domingo, ir para o lago, dar uma nadada, correr, fazer algum esporte ao ar livre. Então, resumindo, eu me adapto em relação ao meu treino. Não consigo ter certo que eu vou conseguir treinar todo dia pela manhã, todo dia à tarde. Eu treino quando dá e muitas vezes eu treino virado. Então, eu passo a noite toda em claro, pela manhã eu diminuo um pouco a intensidade, mas treino, para não deixar de treinar. Eu estava até vendo um vídeo do McGregor falando, no documentário dele, muito interessante, que ele fala que são as pequenas vitórias. Então, nem que eu vá lá fazer alguma coisa básica, mínima, eu faço isso porque isso representa muito para mim, as pequenas vitórias. No que tange à alimentação, eu também fui adaptando. Tenho sempre que melhorar, mas eu faço o quê? Antes eu ficava muito preocupado dessa alimentação de 3 em 3 horas. Tentei fazer o jejum intermitente, só que, cara, não dá para mim. É difícil depois treinar jiu-jitsu, depois de um jejum de 16 horas. Cara, e depois eu surtava, queria comer o mundo, irmão. O Tava jejum não é ansioso. pra todo mundo, Álvaro. Meu irmão, eu vi isso pra mim. Pra mim só era ruim. Aí, beleza, resumindo. Adaptação da mesma forma. Então eu como ali, vou tentando aonde eu vou. Às vezes a gente viaja num posto de gasolina lá na Bahia. Pô, meu irmão, eu tento fazer o quê? Escolher o que eu sei que é menos pior, o mais saudável. E aí eu vou fazendo melhores escolhas. A minha alimentação gira em torno disso e tudo, organização. Quando eu chego num domingo e preparo umas marmitas mínimas ou uma alimentação, e eu vivo ali com algumas coisas mais práticas, biscoito de arroz, um atum, algumas coisas, um whey ali em condições que podem me ajudar em alguns momentos. Mas basicamente é isso, irmão. Maravilha. Até aproveitando, pegando esse gancho que você falou, né? Que você prefere treinar pela manhã. Eu tenho alguns alunos meus que treinam às 5:30 da manhã. E quando eu converso com algumas pessoas, elas falam: Nossa, ele é louco de treinar às 5:30 da manhã. Muito pelo contrário. Pela jornada de trabalho, né? Extenuante durante o dia. Tem família em casa, tem outras demandas também. Às vezes faz alguma pós-graduação, algum estudo especializado no horário da noite. É, eles optam por treinar mais cedo, porque a chance de aparecer um compromisso logo pela manhã, nos horários mais cedos, eu digo, né, são quase que remotas. É muito difícil alguém te ligar convocando uma reunião de emergência às 5:30, 6 horas da manhã. E se você consegue ir para academia e matar essa tarefa que ela é tão importante, né, e vai impactar tanto durante o seu dia, seria o ideal, o perfeito. Agora, para quem tem uma rotina mais controlada, aí tranquilo, para que o horário seja um pouco mais flexível. E eu fiquei, assim, também com outra questão na cabeça, até queria levantar essa bola pro Matheus, Legal. que você falou muito sobre a questão da refeição em 3 horas, né, cara? E é algo que o Matheus conversa muito comigo, né, que também tem essa rotina um pouco mais puxada, às vezes trabalho muitas horas sequenciais, então não tenho tempo para parar para fazer uma refeição mais elaborada. Então, muitas das vezes eu faço as mesmas opções que você. Eu vou na lanchonete da academia, escolho o que é mais saudável, o que vai suprir ali a minha demanda calórica que o Matheus propõe para que eu bata, né, diariamente. Então, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, desmistificar um pouquinho a questão da alimentação de 3 em 3 horas, como fazer para termos, né, as melhores estratégias dietéticas diante de rotinas tão puxadas e Perfeito. Com certeza. Como a gente até estava conversando lá embaixo, conversando com o Álvaro, o grande diferencial da rotina dele é que ele não tem rotina, no fim das contas. Então você já tocou num ponto muito importante, cara, que eu acredito que você já até tenha desenvolvido esse feeling também, que é justamente a questão da adaptação. Porque assim, Álvaro, isso eu falo para todo mundo no consultório. Essa questão de 3 em 3 horas é até o ponto que você falou, é numa rotina controlada. O peu, diferente da sua rotina, tudo bem, ainda assim é uma rotina muito puxada, mas você tá sempre no mesmo lugar. O Álvaro não. O Álvaro, ele tá às vezes numa situação de risco, ele tá no meio de uma operação. Foi o que ele falou, às vezes ele tirar uma marmita para comer é muito complicado. Então, no caso do Álvaro ou de outras pessoas, assim, o que às vezes é legal? Você trabalhar com uma faixa diária
e ir encaixando aquilo nos momentos de necessidade e de acordo com a disponibilidade da pessoa. Eu até orientaria assim, por exemplo, o caso do Álvaro. Eu orientaria ele a ter algumas refeições, mas sem nenhum horário fixo. E, de acordo com a rotina, ele pelo menos tentar seguir as ordens das refeições. Que conversado anteriormente, baseado numa consulta, eu vou organizar aquela ordem das refeições de acordo mais ou menos com uma estimativa da rotina dele e com as necessidades dele também. Eu tenho certeza que tem alguns horários que você sente mais fome e outros não. Sim, Então, perfeito. assim, é legal sempre conversar com o paciente e entender a rotina do paciente. Eu tenho um caso de um paciente que ele era tatuador. Como é que o cara para no meio de uma tatuagem para comer? Então, Legal. assim, é o que eu falo, gente. A melhor dieta é aquela que você consegue seguir, meu. E isso envolve também a questão do fracionamento. Não tem a necessidade de você comer de 3 em 3 horas. Se você conseguir comer de 4 em 4 horas, mas você conseguir ter um controle diário do que você está comendo, tá legal. Tem pacientes no meu consultório que fazem 2 refeições no dia. É o que o cara consegue. É melhor 2 do que nenhuma. Ou mal feito, né? Ou mal feito. Né? Então, assim, eu acho que é muito de entender a rotina da pessoa e daí, então, você sentar com a pessoa e elaborar um plano, sabe? Essa questão de comer de 3 em 3, para quem tem uma rotina tranquila, uma rotina controlada, é legal, isso vai te ajudar. Mas isso é apenas um dos pilares que a gente pensa assim, na modulação do nosso resultado. Tem diversos outros pilares que a gente pode ajustar na sua alimentação, uma modulação via suplementação, dentre outros aspectos, sabe? E até puxando um pouquinho a bola agora para você, Álvaro, do que eu estava observando que você estava falando, você falou da sua rotina de exercício, né? Sim, E eu vi que você já tem uma preocupação em relação a associar o exercício resistido e o exercício aeróbico. perfeito. Eu queria te perguntar, na sua rotina, né, como, pô, um puta currículo, eu diria, É. o que que você consegue, cara, enxergar do benefício de associar esses dois estímulos de treinos na sua rotina como um todo? Então, eu confesso que por muito tempo eu fui extremamente ignorante, no seguinte sentido. Eu achava que o fato de eu malhar desde os 14 anos, eu tinha condições de saber qual era o melhor treino para mim. Cara, e depois de um tempo que você vai amadurecendo e ganhando um pouco mais de sabedoria, você entende que cada um tem que atuar na sua área. Pô, você fez a sua faculdade, você fez a sua, você se tornou um especialista naquilo. E você sim tem condições de direcionar uma pessoa para o melhor que ela pode fazer dentro do contexto dela. E aí, por exemplo, depois que eu passei a treinar com um amigo meu, Plínio, que também é meu treinador e tudo, eu passei a melhorar em alguns aspectos. Porque, por exemplo, assim como o Peu, eu vejo os treinos do Peu, que ele passa, tudo, ele faz muitas vezes uma junção de vários aspectos que antes eu não fazia. Eu ficava ali só na musculação e achava que aquilo ali já bastava. E ele começou a inserir muitas questões, treinos de força, cara. Pra mim foram sensacionais. Eu já fiz CrossFit, hoje eu uso muito a galera do CrossFit. Mas eu uso muito os movimentos de LPO, que me ajudou muito em vários aspectos. Primeiro, a não me lesionar, que é um grande objetivo para mim. Segundo, longevidade, eu me manter bem, treinando bem, que eu sou muito competitivo, já tô batendo os 40 aí, mas gosto de treinar forte. Então, me manter forte, explosivo. Pô, quem não viu aí, eu sou baixinho. Então, eu preciso estar forte, preciso estar explosivo, rápido. E, cara, ele me mantém também uma base com a musculação que me ajuda muito a me estruturar bem e tudo. E óbvio que, assim, quero estar bem fisicamente. Hoje não é tanto a minha prioridade, mas a gente gosta de estar bem Com fisicamente. certeza. Então, hoje se resume a isso. E eu percebi que essas introduções de um funcional, de treino de força, a musculação e fazendo essa variação, cara, melhorou muito o meu rendimento no trabalho, minha qualidade de vida, eu não me lesionar e também o meu treino de luta ali no jiu-jitsu, a minha força, a minha explosão, a minha rapidez. E aí eu devolvo a pergunta, né, pra gente bater pra fazer esse bate-bola aqui pro Peu. Eu queria saber no seu contexto, por exemplo, que a gente falou aqui, essas pessoas que têm uma ausência de rotina ou têm uma dificuldade ali de horários, como você prioriza? Principalmente em relação ao cara que dorme pouco. Por exemplo, no caso de um policial, o cara muitas vezes vai chegar lá virado de uma operação, dormiu 2 horas. Como é que você lida com esse tipo de contexto, o aluno? Maravilha. Eu vou fragmentar essa pergunta em duas etapas. A primeira é fazer uma breve análise desse contexto do Álvaro, né? No contexto policial. O que acontece? É de extrema importância que você trabalhe todas as valências físicas, como o Matheus falou, né? Associar o aeróbico com o treino resistido, treino com carga. Por quê?
você muitas vezes, em operações policiais, vai ser exigido que você vai ser exigido, a situação vai te exigir que você tenha uma resposta rápida. E Perfeito. essa resposta, às vezes, vai ser uma resposta de força mesmo, né? Então você vai ter que conter alguma pessoa em determinada situação, ou você vai ter que correr atrás de determinada pessoa, né, de determinado indivíduo. Então é muito importante que a gente trabalhe em todas as valências físicas: força, agilidade, velocidade, coordenação, ritmo, para que você possa agir diante de situações essas, né? Que são situações imprevisíveis, por mais que vocês treinem ali diariamente. Tenho certeza que você já deve ter pegado várias ocorrências, né, em que a situação extrapola um pouquinho ali do planejado e que muitas das vezes vocês têm que tomar ali decisões ali na hora, né? E Sim. eu tenho certeza que quanto maior for o repertório motor de vocês e a capacidade tanto anaeróbica quanto aeróbica, melhor vai ser a forma que vocês vão conseguir responder fisicamente falando, né? Legal. E quanto à questão do meu contexto, cara, eu não sou referência, assim, né, pra... Eu até não... Eu sou um mau exemplo de sono, assim. Eu me cobro muito, então tô sempre buscando dar o meu melhor no trabalho, tento dar o melhor no meu treino, tô sempre tentando colocar algum compromisso a mais na agenda. Semana passada mesmo fui lutar um campeonato de Eu jiu-jitsu. vi, Cara, maneiro. lutando, Parabéns, irmão. obrigado, irmão. Irado. Cara, trabalhando aí uma média de 10 a 15 horas por dia, treinando todos os dias e consegui cortar 8 quilos em uma semana, cara. Então, assim, foi algo extremamente difícil pra mim, né? Onerou muito meu corpo, tanto é que na semana seguinte até deu uma baixa na imunidade por conta do campeonato, tudo mais, do estresse que eu causei. Então, assim, eu não sou muito referência de sono. E nem de rotina de trabalho, eu acabo extrapolando um pouquinho mais. E como é que eu faço para lidar com isso, né? No meu dia a dia? Cara, eu não consigo deixar de treinar, porque ou eu vou me cobrar, ou eu vou ficar meio chateado comigo Te mesmo. entendo. Então eu tenho que treinar, cara. Mesmo que seja um treino de 20, 25 minutos, eu faço uma adaptação ali pro dia, sabe? Bacana. Cara, tô muito cansado. Eu diminuo a intensidade de treinamento, diminuo o volume, faço 3 exercícios. Cara, se eu tô apertado de tempo, eu faço 3 exercícios em circuito também, mas eu tento adaptar. Agora, isso é um pouquinho mais fácil porque eu trabalho com isso. Então, assim, eu fazer essa manipulação diária de acordo com o meu gasto ali do dia, né? De acordo com a minha disposição, é um pouco mais fácil. Até porque, levando em consideração que eu trabalho numa academia. Então, eu já estou lá. Então, já é mais fácil. Eu não tenho que pegar o carro, né? O meu deslocamento ali é só de ir no banheiro e trocar de roupa. Então, tem algumas variáveis que eu consigo controlar e que são mais fáceis para que eu execute meu treino no dia, independente do volume de trabalho ser um pouco mais acentuado ou não. Agora, para o indivíduo normal, cara, o que eu costumo falar? O que é palpável na sua semana para você disponibilizar de tempo para que a gente direcione os protocolos de treinamento? Porque a melhor periodização é aquela, assim como o Matheus, é a periodização, o protocolo de treinamento que você consegue executar. Perfeito. Porque senão se torna algo intangível, isso desmotiva. Desmotiva, Então total. o cara fica um ano parado, volta para academia, e fala, vou treinar de segunda a sábado. Cara, treinar de segunda a sábado é extremamente difícil na vida adulta. Então, assim, pegar algo que seja executável. Então, vamos supor, cara, é previsível que eu consiga vir 3 vezes. Mas existe uma hipótese remota que eu vou conseguir mais 2 dias ou 3. Cara, então vamos fazer um protocolo padrão para você ir 3 vezes, beleza? Excelente. Como regra. E vamos deixar 3 dias de bônus. E aí, como a gente vai intercalar isso, vai depender de outras variáveis, né? Quanto de disponibilidade de tempo que o indivíduo tem, o objetivo que esse indivíduo tem, e aí a gente vai brincando com as manipulações do treinamento. Mas assim, uma coisa que eu já deixo aqui é o seguinte, pessoal, e eu reforço essa frase, já falei ela algumas vezes, adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E treinamento, cara, é cuidar da saúde. Você não vai estar cuidando do seu bumbum, do seu peitoral, você está cuidando da sua saúde. A estética ela é extremamente importante, mas a saúde vem em primeiro lugar. E sem saúde a gente não faz nada. Então é muito importante a gente trabalhar isso, né? Essa concepção, essa mentalidade de que ir para a academia fazer uma associação com performance de trabalho, você estar mais disposto e funcional para sua família, para você poder brincar com seu filho no parque, para você ter Perfeito. disposição para estar com sua esposa. Pra E acho que é namorar, né? mais Importante, né? namorar que é importante, aumenta a sua libido. Então, assim, cara, independente da rotina ser corrida ou não, a gente está com um exemplo aqui, ó, 2, 3 exemplos de pessoas que trabalham pra caramba,
mas que não renunciam ao treino, mesmo que esse treino seja com uma dosimetria bem ajustada Isso, perfeito. para baixo, tá? Mas, e não é aquela frase, né? O feito é melhor que o perfeito, não é isso, cara. É porque, de fato, algumas vezes a gente tem que entregar um pouco menos diante das circunstâncias que estão ao nosso alcance, né? Mas eu acho que a ideia seria mais ou menos por aí, velho. Bacana. E Eu vejo que a aquilo- gente tem um perfil muito parecido, né? A gente se cobra, é bem exigente com a gente mesmo, só que às vezes a gente tem que fazer isso, essa relaxada. Antes, eu vi que tu ia falar, mas eu só queria pegar um gancho até para te fazer uma Não, show. pergunta. Por exemplo, uma coisa que a gente enfrenta muita dificuldade para quem dorme pouco é essa questão da imunidade. Então, eu quero te perguntar o seguinte, Matheus, como a gente, nesse contexto de vida corrido, que dorme pouco muitas vezes, que tem uma vida que não dá para ter aquela alimentação tão regrada, comer 8 vezes por dia, como é que a gente pode fazer para melhorar, para tornar a alimentação e ingerir os suplementos, ou remédios, sei lá, o polivitamínico, para melhorar a imunidade para o cara conseguir não ficar tão doente ou não adoecer? Show de bola, Álvaro. Ótima pergunta, inclusive. Por quê? O sono ele é uma coisa insubstituível. Você não vai conseguir repor isso com uma vitamina específica, com uma alimentação específica, não vai. Até porque o sono, Álvaro, e já tem muitos estudos que mostram, justamente com trabalhadores como você, por exemplo, que são shift works, que a gente chama, os trabalhadores noturnos. Tem estudos que mostram a associação com maior risco de problema cardíaco, maior risco de diabetes, maior risco de problemas mentais, dentre diversos outros aspectos. Obrigado. O sono é um momento da nossa saúde que ele tem, assim, uma importância, cara, incontestável. E assim, muita gente se engana achando que é o sono em qualquer horário, mas não. O nosso corpo ele tem uma conexão muito grande também com o ambiente. A gente tem um relógio interno chamado ciclo circadiano. Ele está totalmente conectado com o ambiente externo. Ou seja, isso tem uma relação também, Álvaro, com a questão de iluminação, cara. Ou seja, você tirar aquela sonequinha da tarde, achando que você está repondo o seu sono que você perdeu à noite, não é a mesma coisa. Você não vai ter a mesma liberação hormonal, você não vai ter o mesmo recrutamento de células, você não vai ter a mesma liberação de ativação de células do sistema imunológico. Infelizmente, não é a mesma coisa. O que a gente pode fazer, talvez, para reduzir os impactos disso, né? Tem estudos que mostram já que a famosa cestinha, que é aquela sonequinha que você tira depois do almoço, isso ajuda a reduzir um pouco os danos de uma noite de sono mal dormida ou uma noite de sono fracionada. Talvez seja um tipo de estratégia. Agora, com o foco de imunidade, cara, eu acho que no contexto de vocês, até pelo fato de vocês não terem rotina, então a gente também não consegue ter aquela previsibilidade de se vocês sempre comerem a mesma coisa, a gente ofertar sempre o mesmo contexto nutricional. Eu acho que no caso de vocês, sim, uma suplementação é uma coisa legal, tá? Porque é o que eu falo para todo mundo, suplemento ele vem para suplementar, é para complementar algo Legal. que você não tá conseguindo obter através das vias Bacana, alimentares. bacana. Para uma pessoa que tem uma rotina totalmente, cara, diversificada, super corrida, está em contextos extremos, você não consegue ter essa previsão. Então, suplementos específicos com foco na imunidade, eu acho que pode ser uma boa estratégia no caso de pessoas que têm uma rotina parecida, sabe? E sempre lembrando, né, em qualquer oportunidade que você tiver, uma sonequinha é Meu bem-vinda. irmão, eu tô desse jeito. De onde eu chego, se eu puder, eu deito ali, encosto e durmo, cara. É, Tô igual cara. velho, idoso, cara. Eu chego num lugar ali, se eu puder encostar e dormir. Com É. certeza. E até puxando um pouquinho o gancho porque o que eu estava falando também, né? Mas é aquilo, gente, a questão do exercício não necessariamente é você ir para academia, mas até um exemplo é o Álvaro também. Eu vi que ele faz natação, a gente estava conversando, o cara faz yoga, o cara corre, o cara treina, faz funcional, faz Menos crossfit. Não, crossfit. crossfit não, por Mas já favor. É, fez. já fiz. Fez parte da sua Não, mas história. ainda bem que eu exorcizei isso aí. Dos crossfitters. Não ficar Pô, chateados meu com a irmão, gente. fico um pouco envergonhado. Tô brincando, cara. É só resenha. E Tirada, Álvaro, é só resenha. voltando a essa pergunta agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente, cara, diferenças na sua performance no treino quando você não dorme bem? Ou, por exemplo, no seu apetite no dia seguinte? Dá mais vontade de comer besteira? Como é que você lida com isso? Perfeito, irmão. Cara, então, eu sinto em tudo. Primeiro, eu tive que aprender a lidar com o meu nervosismo. Não sei se vocês são assim ou se vocês se percebem. Eu tive que, com o tempo, me perceber. Eu não sou nenhum cara, graças a Deus, agressivo, nem violento. Mas quando você não dorme, naturalmente você fica mais impaciente. Então, muitas vezes, uma coisa que você toleraria, ficaria mais tranquilo. E eu, geralmente, eu sou um cara muito comunicativo, brinco muito. Cara, quando eu não durmo, eu fico um pouco mais calado, reservado, até por isso. E aí, essa questão do meu nervosismo,
do meu psicológico, eu já tenho essa consciência, então eu procuro ficar mais tranquilo, mais calmo, porque eu sei que eu tô um pouco mais nervoso. O pavio fica um pouquinho mais Fica, pô, curto. tô com sono ali. E aí o meu treino, cara, para eu não me lesionar, o que que eu faço? Eu, que nem o Peu falou, eu diminuo um pouco ali a carga, aquela intensidade, ou coloco ali um treino mais, entre aspas, tranquilo, um aeróbico ali, uma escada, alguma coisa nesse sentido. Se eu for treinar jiu-jitsu, que eu treino muitas vezes o jiu-jitsu virado, às vezes o boxe com o meu treinador Flávio, eu também diminuo, pô, como eu sou faixa preta, dá pra gente às vezes direcionar o treino. Geralmente eu gosto de treinar com o cara maior, mais forte, pra soltar a fera, né? É uma parada nossa ali. Pô, tu treina também? Não, também não. O Peu sabe como é que é. Às vezes você quer treinar com um cara forte ali pra poder dar É um um desafio, né, desafio. cara? Mas nesse contexto que eu tô virado, aí eu geralmente treino faço um treino mais solto, é possível, com a rapaziada menos graduada, um cara mais leve. Então eu vou medindo assim, irmão. Agora o que eu percebi, não dá pra eu querer fazer, e eu sempre me cobrei muito, mas depois de uns anos eu pude entender e aceitar isso. Não dá pra eu querer fazer a mesma coisa num dia cansado, não dá pra eu querer me exigir, porque senão eu vou me desmotivar, vou ficar triste. E aí eu vou brigando por pequenas vitórias. Eu vou lá, faço 40 minutos de escada, vou pra casa, durmo, nem se falou, tiro aquela soneca de 2 horas. Não descanso completamente, jamais já me renovo. Então é assim que eu vou fazendo, vou adaptando. A grande chave, o grande ponto é esse, a adaptação. Com certeza. Você falou sobre o nervosismo, irmão. Eu queria até tirar uma dúvida minha mesmo, sabe, cara? Eu sei e, assim, né? Eu sei não, né? Mas eu imagino que deva ser bem estressante a sua rotina de trabalho, em virtude de algumas operações que vocês realizam, né? Levando em consideração até que você atua diretamente com situações bem delicadas da sociedade. Então, assim, como que você faz para lidar com o estresse, beleza, do trabalho? Como que você faz para com que isso não extrapole as outras áreas? Porque, assim como a sua profissão, eu não posso desmerecer outras profissões que também, né, têm as suas Com demandas de certeza, estresse. irmão, total. A nossa A mesmo, cara, em sua virtude, perfeita de né, da vocês, quantidade de tô usando. trabalho e, enfim, as outras profissões, sem nenhum demérito também. E usar isso, que eu vou te perguntar agora, para a gente poder aplicar para os outros profissionais, né? Como que você lida, primeiramente, com o estresse da sua profissão em específico, né? Você consegue chegar em casa tranquilo e desligar? Quais são as formas e mecanismos que você utiliza para poder, cara, sair de um dia estressante do trabalho e chegar bem em casa, sabe? Se é que isso acontece. E, cara, como que você acha que daria para fazer uma analogia com isso, que eu tô te perguntando sobre o estresse, né? Levando para atividade física. Porque o que que eu percebo? Muitas pessoas alegam o seguinte, cara, eu vejo isso em sala de musculação de forma bem recorrente. Ah, poxa, meu dia foi extremamente estressante, eu não vou treinar hoje. E aí depois eu vou até complementar com algumas questões fisiológicas, né? Quando você me responder, para trazer uma validação científica de que é válido você fazer atividade física, mesmo que seja num dia extremamente estressante, né? E como que a gente poderia fazer essa analogia do estresse, cara, com as outras profissões? Como é que um médico que sai de um consultório, de um plantão extremamente cansado, né, estressado com as situações que acontecem, não deixar isso extrapolar dentro de casa e como não fazer com que isso interfira nos treinamentos, entendeu? Entendi. Bacana, irmão. Então é exatamente como você falou. Toda profissão ela tem os seus desafios, né? E como você bem disse, por exemplo, muitas vezes trabalha com público, vocês ali, às vezes você vai atender o público, você tem que estar, entre aspas, bem. E mesmo que não esteja, tem que mostrar que tá. Hoje, um personal trainer, um sonista, alguém dessa área, um fisioterapeuta, ele muitas vezes atua até mais como um psicólogo do que como um cara da área da saúde. Total. Vocês, na profissão de vocês, pô, pela alimentação, pela forma que você conduz o seu treino, vocês curam as pessoas, né? Sim. Seja fisicamente, seja de uma doença que ela possa ter ou que ela vai melhorar ou não ter, seja curando psicologicamente. Então, toda profissão tem os seus desafios. O que que é a grande questão do policial? Cara, a gente lida geralmente com o pior do ser humano. Então, pô, uma situação que me chocou muito, me impressionou muito, foi uma situação de um pedófilo que eu tive que atuar e prender. E assim, entre outras situações de violência que a gente tem que lidar, chegar no ambiente e ter contato direto com isso. Fora as questões de briga, estresse, contenção, ou você decidir
sobre a vida e a morte em segundos, né? E isso é muito complicado. Mas resumindo, te respondendo, é exatamente como eu lido com isso. Eu tive que também me adaptar e melhorar e ir entendendo e aprendendo. Mas eu vou ser, e não é porque eu estou na frente de vocês que eu vou falar isso, mas o meu escape se resume basicamente em três coisas. Esporte. Esporte como dizem hoje a frase no Instagram, não é terapia, mas é terapêutico para mim. Cara, eu ia ali no tatame, no jiu-jitsu, e soltar minhas feras, meus bichos, tá nervoso. Pô, tomar um carro. Pô, adoro, meu irmão, adoro tomar um carro. Tipo assim, um cara mais forte, o cara tá melhor naquele dia, isso me acalma, cara. Isso, meu irmão, meus leões ali, soltar, fazer força, eu já abaixo a minha agressividade. Então, isso me ajuda muito, o esporte num todo. Outra coisa, a alimentação. Eu percebo que, por exemplo, quando eu levo uma rotina de vida mais saudável, uma alimentação, eu não sou entendedor, assim, até quero me aprimorar mais nisso, mas quando eu levo uma alimentação mais direcionada, mais saudável, eu me sinto mais disposto, eu me sinto menos aquela morgação, menos nervoso, então menos inchado, a minha autoestima melhora, a minha segurança melhora quando eu levo uma vida saudável, uma alimentação saudável. Então tudo isso influencia no meu psicológico, para eu me deixar mais calmo, mais tranquilo. E por fim, eu parei de me cobrar tanto, por exemplo, em relação ao meu corpo. Pô, tem que estar seco, meu irmão, 5% de gordura, tem que estar forte. Hoje eu me permito sair com a minha mãe, pô, ir ali num café legal, comer um croissant com ela, pô, escutá-la ali. Hoje mesmo eu vou tomar um vinho ali com o Rony, meu camarada, que é uma referência do mundo policial, e conversar, ter um papo legal entre amigos. Cara, a amizade, meu irmão, amizade, família é fundamental. A gente poder falar, a comunicação ela cura. Você falar das suas questões. Eu lembro uma vez que a gente conversou, eu tava em viagem, a gente ficou trocando ideia um tempão de Foi, vídeo, lembra? chamada. É, cara, Foi. pô, e às vezes eu falando das minhas questões, você falando das suas. E é isso, na amizade, a comunicação cura. Então hoje eu me permito tomar um vinho, trocar uma ideia, falar sobre as coisas da vida. Então essas coisas me direcionam, me acalmam e me mantêm centrado. E até legal, só puxando um pouquinho o gancho, Peu, porque é uma coisa que eu boto muito na tecla, eu acho que com todo mundo. O conceito de saúde, ele extrapola aquela questão física, bioquímica. Saúde envolve também a parte biopsicossocial, Álvaro. Ou seja, você sair, ter conexão com outras pessoas, poder desfrutar de um momento com a sua mãe, tomar um vinho com a sua mãe. Cara, isso é saúde também. Perfeito. As pessoas acham que saúde é o extremismo. O cara viver de dieta, viver de exercício, gente, não é, sabe? Isso faz total diferença. Saúde também envolve isso aqui. Show de bola, cara. O que eu queria complementar sobre essa questão do estresse, cara, é porque o meu ponto é exatamente o seu, cara. Quando eu tô extremamente cansado, dormir pouco, naturalmente a gente aumenta, né, nossos índices de cortisol, o corpo fica mais inflamado e o nosso nível de tolerância diminui cada vez mais, né? E, cara, uma válvula de escape pra mim é a prática de esporte também, né? A gente já tem muita validação na ciência já do quanto que o esporte, a atividade física corrobora para que a gente se sinta bem, né? Prática de atividade física por si só, o estímulo repetitivo ali da musculatura, ela ajuda na produção de serotonina e endorfina, né? Então, assim, são dois hormônios que são neurotransmissores, né? Então, eles auxiliam o cérebro a gerarem essa sensação de bem-estar no corpo, né, cara? Então, assim, igual você falou sobre a correlação com o jiu-jitsu. Cara, muitas das vezes eu treino jiu-jitsu às terças e quintas, né? Nos horários do almoço ali, de forma religiosa. Cara, eu posso estar cansado o que for, estressado o que for. O dia que eu vou pro treino é o dia que, cara, eu simplesmente revigoro até as minhas forças físicas. Por mais que a gente, né, tome um amasso, gaste muita energia no treino, cara, depois que eu tomo um banho gelado, saio do CT, parece que eu tô pronto para mais uma jornada de trabalho, mesmo tendo gastado muito, cara. Perfeito. Exatamente por essa questão da relação de bem-estar mesmo que a gente fica, né, depois de se exercitar, assim. É até engraçado que eu sempre comento assim, cara, eu nunca vi ninguém se arrependendo. Poxa, fui treinar. Diferentemente do que a gente escuta, poxa, fui numa festa, dei PT, bebi pra Exatamente. caramba. Então, assim, não que não dê pra sair, cara. O que eu tô falando, querendo dizer é o seguinte, o ponto é, cara, o quanto que a atividade física, o quanto que hábitos saudáveis nos trazem benefícios, né, para nossa saúde, até para nossa saúde mental, igual você está falando, que você sente seu corpo menos inflamado, você fica menos ali prostrado, né, naquela questão de cansaço, de fadiga. Então isso é bem interessante.
E só aproveitando aqui para jogar a bola para vocês, hoje é sexta-feira, né? Para quem não sabe aí. E, pô, a gente que às vezes, pô, não tem essa vida. Eu sei que o Matheus já foi fisiculturista, então ele já viveu uma vida muito regrada de sacrifício. Mas a gente que tá num contexto, eu sei que o Peu também leva um estilo de vida igual ao meu, assim, leve, gosta de sair com a rapaziada, tocar um violão, enfim, natureza. Aí eu pergunto para vocês dois, como a gente lida assim com os estragos muitas vezes de uma noite que você vai sai ali com seus amigos, toma um vinho, vai para um luau, faz algumas coisas e se excede ali. E outra coisa que eu queria ver, como você faz o treino depois de uma noite assim de, pô, você se esbaldou ali na comida, no vinho, e se a galera que é do gin aí, que tá na moda, se realmente essa parada do gin melhora aí, ajuda, pô, o cara não engordar, se é melhor ou pior que a cerveja. Então eu queria que vocês me respondessem isso aí. Show. Vou começar falando então um pouquinho aí da questão da cerveja, do vinho, do gin, enfim. Álcool é álcool, Álvaro. Ou seja, não importa se é gin, se é vinho, o que vai variar entre os tipos de bebida é justamente o teor alcoólico dessa bebida, tá? Mas a gente sabe, cara, que o efeito do álcool a nível muscular, a nível genético, já começa a ser um pouquinho complicado. Ele não só sinaliza, na verdade, ele inibe a sinalização de uma molécula que ela é super importante na parte de hipertrofia, chamada mTOR. Então você tem esse efeito diretamente na parte genética. É um efeito muito interno. E a gente também tem os efeitos mais externos, ou seja, o aumento da diurese, que é uma coisa que, querendo ou não, é uma grande causa da ressaca da galera. É a falta de minerais, de vitaminas que você acaba excretando pela urina quando você tem uma ingestão maior de álcool, tá? Então, assim, o que eu costumo orientar para os meus pacientes, cara, é, acima de tudo, tentar não compensar. Porque eu não acho que compensar vai resolver. Eu acho que, assim, a gente é resultado do que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Se a Bacana, gente souber excelente. equilibrar a nossa rotina, aquele dia que você der uma extrapolada, cara, ele não vai ter impacto nenhum no final Legal, do legal. resultado, sabe? Então, esse pautar acima de tudo pelo equilíbrio. Pô, se você já sabe que no final da semana você vai curtir ali com seus amigos, vai passar um pouquinho da conta, cara, faz por onde, cara? Pega a semana, dá o gás. Chega final de semana, no dia seguinte, pô, você já deu gás na semana inteira. Descansa, velho. Se hidrata mais, tenta, pô, segurar mais ainda na alimentação. Mas eu acho que, pô, aí tem muita gente que fala, pô, Matheus, eu comi a mais na minha refeição livre, eu vou fazer um cardio, 1 hora mais de cardio. Eu falei, cara, não precisa disso. Você não está confiante do que você está fazendo ao longo do processo? Então é Legal, isso isso que é o aí. determinante no seu Perfeito, resultado, sabe? E É, você, Pio, o que que você E em vê nisso? relação aos treinos aí, o cara treinar de ressaca maravilha. é, Puxado? Cara, até tava pensando aqui enquanto você tava falando sobre isso, uma questão legal, assim, de levantar a bola. Bom, pessoal, todos nós aqui somos profissionais que têm atividade física e hábitos saudáveis, assim, de forma religiosa, mas isso não quer dizer, cara, que a gente, assim como o Álvaro vai sair daqui agora e vai encontrar um amigo para tomar um vinho, eu e o Matheus também temos os nossos momentos, né? Então não dá pra gente colocar que eu vou tomar uma cerveja com um é, amigo, hein, galera? nunca Uma cerveja, acontece, hein? né, Tô cara? brincando. Existem, né? Cara, existem situações que pedem, né? Os momentos com os amigos, cara. Sim, Às vezes abrir um bom vinho pra celebrar uma conquista, Perfeito. né, cara? Poxa. Pra você abrir com sua esposa, com sua mãe, com, cara, enfim, contextos sociais são importantes e eles acontecem, assim como acontecem pra vocês, acontecem pra gente. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui essa bola era sobre a questão que o Matheus falou, cara. Se você sabe que durante a semana você vai ter esses momentos, siga a regra como regra. Então, se existe um protocolo de treinamento a ser feito, se existe um protocolo dietético a ser seguido, cara, siga a risca, porque final de semana você vai se permitir e não vai se pesar no dia seguinte. Agora, respondendo a sua pergunta, Álvaro, o que é interessante? O álcool, ele interfere ele causa uma disfunção hepática, né? Então, acaba que a disposição de glicogênio hepático atrapalha o rendimento do treinamento de força. Então, o que eu sugiro para uma pessoa que, vamos supor, fez uma ingestão de álcool no sábado? Cara, por consequência, você já vai acordar no domingo um pouco mais desidratado. Então, ponto 1, crucial, aumentar a ingestão hídrica, tá? Tomar mais água do que o normal. E ponto 2, se for fazer uma atividade aeróbica de baixa intensidade, entendeu? Deixar o corpo descansar e se recuperar e aí voltar aos treinos na segunda-feira. Mas eu não vejo problema algum em quem segue a risca de segunda a sexta, cara. Se legal. permitir sair sexta, saia sábado também, porque viver é importante demais, viver é bom Pô, demais, bom cara, demais, cara. né?
Eu até fico postando um vídeo lá no Instagram, um áudio do cara falando, a vida é uma maravilha. E é isso, cara. E a gente às vezes quer se comparar ou quer se medir, muitas vezes, com um cara do Instagram ou um cara famoso ali, que é uma referência do fisiculturismo, um super atleta. Uhum. E a gente esquece que a nossa realidade muitas vezes é outra, né? E a Com gente certeza. precisa disso, desses escapes, dessas conexões com pessoas, de sentar, comer uma boa comida, ter um bom papo, tomar um bom vinho. Perfeito, é isso aí. Maravilha. Irmão, posso só tirar uma dúvida aqui? Você falou sobre o jiu-jitsu, né, cara? E eu fiquei com isso na cabeça também, eu queria conversar com você e tirar essa dúvida que, cara, o jiu-jitsu é fantástico. Pra quem não conhece a modalidade, fica aqui um convite pra todo mundo que nunca treinou, cara, vá pra um CT que tenha perto da sua casa ou peça indicação pra algum amigo que treina pra você conhecer a modalidade porque realmente é fantástica. Além da luta em si ser extremamente eficaz, ela traz vários conceitos e princípios que a gente gera uma aplicabilidade na vida, em geral, muito bacana. Então, Álvaro, eu queria saber, cara, como que o jiu-jitsu traz benefícios e impacta a sua atividade policial no dia a dia? Beleza. Antes disso, eu só fazendo uma introdução, né? Eu comecei a treinar com 11 anos com o meu mestre Ataíde Júnior. Mandar um abraço pra ele aí, mestrão. Ossi. E Os- aí, o jiu-jitsu, ele mudou minha vida. Ele direcionou minha vida e me melhorou em muitos aspectos. Eu fui criado ali, mas sem histórias tristes, mas eu fui criado pela minha mãe e aí não tive tanto uma presença Paterna. paterna. E aí eu consegui no jiu-jitsu, no meu mestre, encontrar essas referências. E isso me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, a criar aquela resiliência, a criar aquele foco, aquela disciplina, a ter mais confiança e segurança. Mas o que eu costumo dizer, o jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o jiu-jitsu. Por quê? O que que acontece? O jiu-jitsu está aberto, na minha concepção, toda mulher, principalmente, deveria saber o mínimo, em algumas situações de jiu-jitsu, para aprender a se defender, que muitas vezes elas são as mais vulneráveis, né? E todo mundo deveria ter, em primeiro, esporte, a natação, por uma questão de sobrevivência. E segundo, uma luta, e eu sou a favor do jiu-jitsu, né? Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Mas é que a gente percebe, cara, hoje eu não exijo que todo mundo seja apaixonado pelo jiu-jitsu. Cada um tem muitas vezes a sua paixão, a sua área. O cara gosta mais da musculação, o cara gosta mais da corrida. Isso é natural, normal. Agora, o que eu acredito, todo ser humano tem que saber o mínimo e o básico de defesa pessoal para se defender. Agora, respondendo a sua pergunta em se tratando da minha profissão, é necessário. O cara precisa treinar, precisa saber. Então vamos lá, aqui numa situação, você e eu como policiais, a gente vai segurar o Matheus, que é um cara forte. Em se tratando de legalidade, que a gente tem que conter ele para levar para a delegacia. Muitas vezes não é proporcional, apesar de você poder utilizar um elemento desestabilizador, que é um soco no rosto dele. Muitas vezes, em alguns contextos, você pode. Só que, qual é a melhor maneira de você conter ele sem lesionar, machucar e levar ele? Às vezes ele é um cara do bem, só que está em surto, tomou um remédio, tomou. Então, às vezes eu consigo controlar ele com jiu-jitsu, com grappling, sem necessariamente lesioná-lo, machucá-lo. E hoje a gente entende, por exemplo, eu sou instrutor de combate policial. Para você conter um cara forte, grande, a melhor forma muitas vezes é parede ou chão. Por quê? Porque aí isso trava ele dele se mexer, tira a mobilidade dele. E se você tiver noções ou conhecimento de transição e imobilização, que muitas vezes a nossa finalidade como policial não é finalizar, é conter e imobilizar para algemar e levar. E o jiu-jitsu é a melhor ferramenta sem sombra de dúvidas, porque você consegue derrubar o cara ou travar ele numa parede e imobilizar os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, colocar algema e levar. Muitas vezes você não precisa dar um soco, você não precisa machucar o cara. Se precisar utilizar de elementos estabilizadores, você se utiliza para se defender, muitas vezes. Mas o jiu-jitsu é a melhor ferramenta para um policial para ele atuar de forma eficiente, segura e dentro da legalidade na profissão dele. Beleza, irmão? Maravilha. Cara, eu treino jiu-jitsu já. Comecei em 2015, então já vai beirar aí quase 8 anos, né? Sou faixa roxa do Rodrigo Reis. Também dá um salve aí pro meu mestre. Massa. Salve aí, mestrão. Obrigado por tudo. Cara, e assim, uma das coisas que eu vejo muita aplicabilidade do jiu-jitsu, né? Igual você falou sobre a questão da defesa pessoal, é não só você saber a técnica, mas você saber quando usá-la. Porque assim, uma vez que você detém, né, desse conhecimento, você sabe que você pode machucar o próximo, cara. E aí você começa a ter um poder de escolha muito maior
de quando se envolver ou não em algum confronto físico, né? E eu falo isso porque, cara, a gente tá aqui em Brasília, é recorrente, né? Nas festas que a gente vê aí, o pessoal ingere álcool e acaba passando um pouquinho do limite ali, quando vê já tá saindo na mão. E, cara, quando você é praticante e segue a filosofia do jiu-jitsu, cara, quantas vezes eu já não estive em festas aqui em Brasília, o pessoal esbarra e você fala, cara, o cara esbarra em você, você fala, irmão, Não, desculpa, perdão, perfeito. velho. Se torna muito mais tolerante. Porque você já sabe que, assim, se for acontecer alguma coisa, você tem um arsenal que te possibilita, né, se proteger, enfim. Mas você sabe que é sempre o pior caminho, cara. Isso é fantástico. Por isso que eu deixo aí o convite para todo mundo que não treina jiu-jitsu. Assim como o Álvaro falou, na atividade policial ajuda bastante, mas para a vida também é uma modalidade fantástica para quem quer desestressar e tudo que a gente já conversou aqui. Inclusive, depois do podcast, eu quero umas aulas também, viu, Olha Álvaro? aí, Eu só tenho irmão. o tamanho, mas eu sou um Excelente. bananão. Ó, a gente já pode marcar, ó. A gente marca lá em casa, eu fiz um CTzinho, não é de crossfit, é de funcional militar. Que bom. Tinha o de crossfit. Tem um tatamezinho lá, uma churrasqueira, então dá pra gente treinar Massa. um funcional, treinar um giro, ainda só uma carninha, então um banho de piscina, olha aí. Tô dentro, né? Tô Bora. dentro. Álvaro, eu queria agora entrar, cara, numa coisinha que, assim, no seu currículo foi uma coisa que me chamou bastante atenção, que a gente até estava conversando um pouquinho lá embaixo, sobre a parte justamente da sua atuação como sniper. E o tanto que isso demanda de diversas capacidades suas físicas, mentais e comportamentais, né? E o que que você considera, Álvaro, hoje em dia, assim, a grande diferença, por exemplo, da atuação de um policial que tem como especialidade o cargo de sniper e um policial que está ali na rua, da parte tática, direto ali no solo? Então, irmão, é interessante que essa função de sniper, ela realmente causa muita curiosidade, é muito bacana, muito interessante. Mas vamos lá do início. Primeiro, o atirador de precisão, o sniper, ele tem que ter um determinado perfil. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, eu tive que me melhorar e me adaptar para essa função. Tendo em vista do quê? Vocês perceberam, eu sou um cara acelerado mesmo. Só que eu tive que me melhorar e me acalmar mais e diminuir principalmente a minha ansiedade. Porque um cara desse, ele não pode ser um cara ansioso. Porque muitas vezes ele pode tomar uma decisão inconsequente, errada ou precipitada por essa ansiedade. Às vezes você vai ficar horas ali parado, só observando e não vai dar um tiro. E você tem que estar tranquilo e consciente de fazer aquilo da melhor forma possível. E às vezes um cara, uma pessoa que é muito ansiosa, que não consegue ficar parada, ela não vai conseguir ficar 5 horas ali parado numa mesma posição observando. Então é um ponto também muito específico isso. Outra coisa, o que eu aprendi e tive que me melhorar, o sniper, ele tem que ser um cara extremamente organizado e metódico. Ele tem que saber onde ele coloca tudo, onde está tudo dele, a mochila dele tem que estar bem organizada, os pensamentos dele, o equipamento dele tem que estar minimamente ajustado para tudo aquilo. Então, além disso, o cara tem que ser organizado. Não dá para ser aquele cara largado, de qualquer jeito, desorganizado, não sabe onde está nada, não sabe como está a condição do equipamento dele. Então, esses são alguns aspectos. No que tange a essa parte psicológica, gira muito em torno do autocontrole. Então, quando a gente faz esses cursos, essas seleções para ser um atirador de precisão, existem várias provas. Tem as provas de tiro, porque você precisa, para ser um sniper, ser bom de tiro. Com certeza. Não dá para ser um sniper ruim de tiro. Você precisa ter conhecimento técnico. Então, por exemplo, tiros a mais de 600 metros. Você precisa ter muitos conhecimentos, sobretudo em relação ao vento, como você vai compensar, alguns cálculos. Então, você precisa ter um nível intelectual numa parte de balística, alguns conhecimentos avançados que vão te favorecer o acerto em tiros mais longos. E aí você precisa ter o autocontrole. Então, por exemplo, geralmente nesses cursos tem provas. E aí, nessa prova, quem aqui não fica nervoso numa prova? Quando você teve que fazer sua prova da autoescola, como é que foi? Quando você teve que fazer sua prova da faculdade, ou aonde quer que seja. Quando você fala em prova, geralmente a gente tende o quê? Fica nervoso, competição lá. Quem geralmente vence? Tu lá na competição, tu ficou nervoso? Cara, eu fiquei nervoso na final, velho, que eu já tava muito cansado, assim, aí bate o nervosismo. E o que fez a diferença? Você administrar Total, o cara. nervosismo. Total. E tem gente que o nervosismo, porque nervoso todo mundo fica, cara. O negócio de falar que eu não tenho medo, não fico nervoso. Meu irmão, eu morro de medo quando eu vou para as operações, cara. Só que. Por quê? Porque eu amo viver. Pô, chegar numa operação dessa e tomar um tiro, eu tenho medo. Por isso que eu ajo com cautela, com proteção e treino pra caramba. Então, o que a gente tem no sniper? É administrar
o nervosismo, é o autocontrole, é você sob estresse, sob pressão. Meu irmão, o mundo tá pegando fogo, tá caindo ali, tem gente gritando. Você tá mantendo a calma, a respiração tá ali e você vai focar no que você precisa fazer. Então esse é o grande ponto. E muitas vezes nesses cursos, nas provas de tiro que valem nota, muitos caras reprovam, o cara passa a semana inteira tirando bem, meu irmão. Só tiro excelente. Botou prova, o cara desaba e reprova. Porque ele não aprendeu ou não sabe ou não tem perfil em administrar o psicológico dele, o autocontrole. E esse é o grande diferencial de um cara dessa função. E até legal que a gente consegue extrapolar isso para vários âmbitos de vida também, né, Álvaro? Muito legal, cara. Perfeito, cara. Foi até o que a gente estava conversando. O sniper ele tem que não só ter um autocontrole, ser paciente, mas ao mesmo tempo saber agir rápido, Perfeito. na ocasião certa. Então, assim, um shift, é uma mudancinha de chave, cara, que é uma linha bem tênue. Você. Muito, cara. Por isso que requer muito preparo, e muito treinamento e é uma habilidade muito específica, assim. Realmente, sinceramente, acredito que não é para qualquer um mesmo, assim. Tem que ter perfil, tem que ter treinamento, tem que ter foco, a disciplina. Você precisa estar ali alinhado, treinado. Precisarem de você, você tá lá. Você vai fazer aquilo que você treinou para fazer. E a gente costuma dizer que sniper não erra, meu. Não tem essa. Não há uma margem para errar. Não. Você não erra. E é isso. Legal Fantástico, demais, né, cara? Irmão, eu queria te perguntar também como é que foi a sua preparação para o concurso da polícia. Você treinava quando você estudava? Como que você lembra como é que era a sua questão da alimentação também? Você já tinha esse hábito de se organizar, de selecionar melhor os alimentos? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, irmão, o que acontece? Vou ser bem sincero, eu sempre fui um vagabundo na escola. Eu sempre fui um cara que não gostava de estudar, tanto é que agora eu tô fazendo inglês. Aí, meu irmão, tô lá no inglês conversando com o professor, pareço o Joel Santana. Aí depois de velho eu resolvi fazer porque eu não gostava de estudar, cara. Eu gostava de treinar e gostava de brigar. Era isso que eu gostava de fazer. Então eu nunca foquei tanto, nunca fui um cara estudioso. E hoje eu falo pra galera, meu irmão, se você é jovem, tá estudando aí, ou se você pretende ser um profissional de excelência ou seguir a carreira de concursos, sejam policiais ou outros, meu irmão, estuda pelo menos o português muito bem, o mínimo português muito bem. A matemática, a física ali vai te fazer falta em algum momento. E o inglês, cara, é primordial. O inglês abre as portas para diversos aspectos. Então, por exemplo, eu vejo aqui que vocês, pô, são caras estudiosos, são caras técnicos, se prepararam, mas eu nem gostava de pegar em livro de ler nada. Não, mas eu era igual você, tá, irmão? Só pra... Pode crer, tu também se melhorou. Era do grupo do Fundão, meu irmão, que não abriu o livro. Irmão, Tem trabalho, cara. Minha mãe também, coitada. Minha mãe é uma santa, cara. E não desistiu. Insistiu, insistiu. Pra você ter ideia, meus 2 diplomas de ensino médio fundamental são de supletivo. Foi. Mas resumindo, depois que eu entrei na faculdade, passei colando direito ali, mas quando chegou no 9º semestre, eu tive uma virada de chave, que eu falei, meu irmão, agora eu preciso levar a sério isso aqui. E no 9º semestre eu passei no AB, meio que de primeira, assim, meio que de... Pode falar cagada Pode, aqui? pode. Meio que de cagada, meu irmão. E aí deu certo, aí eu tive que dar um gás pra segunda fase. E aí consegui. Eu falei, cara, eu tenho condições. Aquilo ali me despertou uma sensação de capacidade que eu posso. E eu sempre sonhei em ser policial. Vocês são jovens aí, né? Não são da minha geração, mas a minha geração, as referências eram o Arnold Schwarzenegger, o Jean-Claude Van Damme, pô, o Sylvester Stallone. Então, pô, eu sempre cresci vendo tiro, porrada, meu irmão. Então, eu sempre fui amarradão nessas coisas. E eu falo, cara, eu vou ser policial. E eu vou ser de operações especiais. E aí eu comecei a estudar. Só que eu tive que me melhorar muito em várias áreas porque eu tinha deficiência. O português é uma delas. Cara, eu fiz 4 cursinhos de português. Eu fiz cursinho de raciocínio lógico, entre outros, para poder me melhorar. E aí, o que eu fiz? Eu transferi a disciplina que eu tinha na alimentação, no esporte, sempre tive, para os estudos. Então, eu treinava jiu-jitsu uma vez na semana, ou nem treinava, mas malhava todo dia, que era o meu intervalo, minha hora de descanso. Meu irmão, deu completamente certo. Graças a Deus, tive excelentes. Passei na Polícia Federal como escrivão, passei no Goiás nos concursos de oficial, praça, passei como agente, escrivão, passei aqui na PMDF como praça e aí escolhi ficar aqui na Polícia Civil como agente, né? Enfim, então essa foi minha trajetória. Eu particularmente penei muito para me melhorar
principalmente as minhas deficiências, que eu não estudava, português, matemática, raciocínio lógico, mas graças a Deus esse foco que eu tinha para o esporte, quando eu coloquei nos concursos e no estudo, pô, aí eu, graças a Deus, eu obtive ótimos resultados. Tá. Mas e no caso, quando você fez a preparação para a polícia, né? Quando você começou a passar nos concursos, então você sempre manteve o hábito do treino, ele sempre esteve contigo ali, né? Durante a Irmão, preparação, né? sempre. O jiu-jitsu eu dei uma diminuída, principalmente porque eu tava fazendo muitos staffs. Então eu tinha que minimizar ao máximo Chance de lesão, a né? chance de lesão. Só que, meu irmão, o meu prêmio era eu poder ir na academia treinar. Era tipo assim, a hora que eu relaxava, eu curtia um som ali, pô, ficava ali, socializava, conversava, era o meu prêmio. Sim. Se eu tivesse estudado bem durante o dia, feito aquelas horas ali que eu me comprometia, meu irmão, eu ia pra academia, que era o meu momento de descanso. Porque eu falo, hoje eu tenho prazer em ler. Ler o que me interessa. Pô, eu leio muito ali uns e-books, uns livros ali sobre os assuntos que me interessam. Mas eu não gostava de estudar, em assuntos chatos ali. Às vezes, pô, mas eu fazia por disciplina. Então, o meu prêmio era o treino. Legal, cara. Eu fiz, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com Estratégia Concursos, né? Bacana. E eles me convidaram pra gente falar um pouquinho sobre o TAF, né, cara? Porque o que eu vejo é que durante a preparação dos estudos, a galera dá uma avacalhada absurda, cara, na Negligencia. alimentação, né? Que é um ponto que o pessoal passa o dia todo estudando. Então, assim, cara, hoje eu mereço comer um É hambúrguer. isso, Então, exatamente. cara, começa a ficar extremamente pesado. E não treina também, porque fala, cara, eu tenho que bater tantas horas de estudo, porque o concurso está chegando e negligencia. Então, a alimentação, aumentando o peso corporal É e não isso. treina, cara. E o sono. E o E o sono sono, né, também. cara? Então ficam três searas extremamente importantes. Aí quando a gente fala da carreira policial, cara, tá sendo recorrente situações assim, bem difíceis, cara, de óbitos mesmo nos TAFs, né, cara? Porque a galera não Tá faz a aumentando preparação muito. prévia. E o que eu bati lá na tecla foi o seguinte: a preparação do TAF, ela deve ocorrer durante a preparação do concurso. Até mesmo porque, se a gente for levar em consideração alguns estudos, tem um estudo, cara, que eu li que ele foi publicado até no Jornal Americano de Fisiologia, que ele mostra o impacto do treinamento aeróbico na produção de uma proteína no cérebro que auxilia na retenção de informação. Então o cara fala assim, cara, não vou treinar agora porque eu não tenho tempo, eu tenho que dedicar para os estudos. Beleza, então você está deixando de fazer algo que vai te auxiliar na retenção da Total. sua performance cognitiva e mais, cara, que lá na frente vai te ajudar a passar em uma Etapa, das né? provas, né, em uma das etapas do concurso, que é eliminatória. Então Perfeito. você vai ficar de fora ou vai correr o risco de ter, assim, né, uma surpresa lá bem desagradável, né, cara? Então é bem bacana ver você falando isso, que a sua recompensa era o treino, porque a gente tem que associar o treino, né, para quem estuda, tanto com o viés de melhora cognitiva quanto a melhora de estresse, cara, porque isso dá estressante. Mesmo Perfeito. que você estude o que você gosta, cara, é É cansativo, cansativo. né? A gente, se você passa várias horas estudando, a sensação de cansaço do corpo parece extenuante igual um dia de treino, assim, sabe, cara? Totalmente. Então, E assim, só acrescentando a isso que você tá falando, cara, eu tava estudando ali, eu já tava quebrado, tava estudando pra concurso. Pô, cara, e eu, pelo menos, me mantinha bem, assim, fisicamente, pro meu psicológico mesmo, pra me sentir saudável, bem. E aí, um ponto que você tá falando aí, que soma essas questões das pessoas desenvolverem muitas vezes depressão, ou quando tá estudando, ou chegam num TAF, o cara, pô, morre lá. E aí eu devolvo até esse questionamento pro Matheus. Eu vejo que hoje é uma grande ingestão, irmão, de alguns medicamentos. Eu, particularmente, nunca ingeri, não sei como é, não sei dizer. Mas, pô, o cara toma como é que se... Vem É Vance. isso, aqueles remédios ali pro cara poder se concentrar mais tempo. Ou às vezes o cara toma pré-treino indiscriminadamente, não sabe a procedência, o que, que tem de fato ali. Ou o cara vai no dia da prova, no dia mesmo ele toma um pré-treino. Ou ele quer emagrecer rápido, começa a botar termogênico, ou aquele que tá na moda, Ozempic. Ozempic, e entre outras várias coisas. Eu acho que isso soma também para um quadro do cara desenvolver muitas vezes uma depressão, uma doença, ou o cara chegar no TAF e morrer, como acontece, né? Com certeza. Infelizmente, a gente vive um problema de saúde pública em relação ao abuso de estimulantes no geral. O próprio Venvance, né, que é uma coisa que você vê assim, que estão tomando infelizmente a rodo, ele é um derivado de anfetamina, é da mesma classe ali da cocaína. Só que ele tem um efeito neurocitatório tão grande quanto a cocaína.
E a gente vê pessoas que, infelizmente, assim, surtam, acabam sendo internadas por conta de venvança. E assim, Álvaro, o ser humano atualmente, na sociedade atual, ele vive sob pressão, sob grande demanda. A gente está acostumado a viver numa sociedade altamente acelerada. Então, para as pessoas, mesmo que não pareça, né? Mas esse cafezinho aqui em excesso, ele se torna uma prática comum. Então você vê que o consumo de estimulantes no geral, ele está crescendo cada vez mais. Ao mesmo tempo que tem uma sociedade cobrando as pessoas cada vez mais, as próprias pessoas se cobram também para se exigir cada vez mais. E com isso você começa a criar quadro de extremos. E infelizmente são os extremos no qual a gente não dura muito. Aí começam a surgir problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Então, infelizmente, as pessoas estão recorrendo muito à questão de estimulantes para compensar, na verdade, uma falta de organização delas. Qual que é o ponto? Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que não come direito, uma pessoa que não se exercita. Eu tenho certeza que ela vai acordar no dia, ela vai se sentir mal. Agora, se ela tem um controle da rotina dela nesses âmbitos, do sono, da alimentação, do exercício físico, da saúde mental, eu tenho certeza que ela vai ter muito mais disposição, ela vai ter muito mais concentração, ela vai conseguir muito mais absorver a matéria que ela está estudando. Então, assim, infelizmente as pessoas estão tentando medicamentar hábitos, que eu vejo, na minha opinião, que é o grande mal dessa sociedade. Hábito não se medicamenta. Hábito você se educa, e acima de tudo, você se disciplina. Excelente. Bacana. Agora uma pergunta para tu, Pio. Manda lá. Em relação a um ponto muito complicado que toma muita polícia muitas vezes é a questão dos anabolizantes. O que que você acha, acredita e o que você tem visto no ginásio e o quanto isso tem afetado? Porque às vezes o cara toma remédio para se concentrar, remédio para dormir, pô, o cara toma estimulante para treinar, toma bebida alcoólica no final de semana e dá anabolizante às vezes de forma indiscriminada, né? Como é que você vê isso no ginásio, no seu contexto profissional ou as pessoas que ali que você conhece, né? Legal. Cara, sobre essa questão da parte de anabolizantes, no meu contexto de trabalho, eu não vejo isso de forma recorrente, né? Porque talvez seja um contexto mais familiar, a gente não trabalha muito com atletas. Mas o que eu poderia falar pra você é o seguinte, cara, é muito complicado quando a gente mexe no eixo hormonal, né? Então, assim, sempre procurar um profissional da área para ver, porque às vezes, de fato, o indivíduo necessita, né? Ou porque ele é atleta, ele precisa performar mais, e aí a gente está falando de alta performance, tá? Perfeito, Então, legal. assim, ele vai estar fazendo um uso com acompanhamento direcionado e protocolado para um objetivo específico, para um lastro de tempo específico, onde ele vai mexer nesse eixo depois e vai fazer a manutenção e o controle, né? E, cara, agora o que a gente vê é do uso discriminado, né? As pessoas usam em academia sem nenhum acompanhamento, cara. Isso é um perigo, porque uma vez que você mexeu no eixo, ele não volta mais ser o mesmo. E, cara, para corrigir um eixo zoado, o Matheus sabe, cara. O Matheus é atleta de fisiculturismo, então, assim, é um dos esportes que, em algum dos momentos de preparação, os atletas eventualmente acabam utilizando alguns recursos para poder maximizar, né, a performance ali no palco e tudo mais, isso tudo de forma, né, como eu falei, protocolada, acompanhada, vendo todos os parâmetros fisiológicos, enfim. Mas, cara, quando o uso é indiscriminado, sem auxílio de um profissional, sem direcionamento, é muito perigoso, cara. Então, o que eu deixo de recomendação é que procure realmente um profissional se houver a necessidade de saúde, né? Por haver uma disfunção, às vezes o cara é diabético e precisa fazer alguma reposição por uma questão de saúde mesmo. Ou se ele for atleta, ele tem que ser direcionado por meio de um médico, entendeu? E um detalhe super importante também que vai muito de encontro com a profissão do Álvaro, o efeito dos esteroides anabolizantes na parte comportamental. Ou seja, uma pessoa impulsiva na posição do Álvaro, às vezes com uma arma na mão, Perfeito. faz merda. Sim. Então, é uma linha bem tênue. Eu tenho certeza que tem policiais que utilizam, Sim. sabe? Mas a gente sempre reforçar a importância disso ser bem acompanhado e ser de acordo com a necessidade da pessoa. É aquilo, Álvaro, a rotina de vocês é uma rotina extremamente complicada. Sem um sono às vezes adequado, sem às vezes uma alimentação adequada. É normal que haverão compensação isso na parte hormonal. Então é normal às vezes que um policial ele sinta uns efeitos de uma testosterona mais baixa. Agora um ponto é ele repor essa testosterona para se manter dentro do padrão fisiológico Bacana. e obter os benefícios de se manter performando com uma testosterona mais alta e, acima de tudo, com saúde. Outra coisa é esse policial se colocar num contexto de tomar dosagens suprafisiológicas, ficar exposto a diversos tipos de colateral e, acima de tudo, ser um cara mais impulsivo, um cara mais estourado. E aí dá merda.
Completamente. Só pra gente finalizar aqui, eu queria, Álvaro, que você deixasse, cara, alguns insights que a sua profissão e o seu estilo de vida te trouxeram pra vida mesmo. O que que você pode passar pra galera como aprendizados do que você vive no seu dia a dia na sua profissão e o que você vive no seu dia a dia fazendo melhores escolhas alimentares, se exercitando. Bacana, não estava preparado para essa. Muito bom, eu gosto desses desafios. Cara, de maneira geral, na vida num todo, o que que eu venho aprendendo nesse contexto policial? Por exemplo, quando a gente vai entrar numa casa, a gente toma um cômodo de cada vez, uma etapa de cada vez, um problema de cada vez. Se é uma sala, eu vou tomar essa sala primeiro para depois tomar lá atrás a cozinha. Se vem uma pessoa, eu vou cuidar primeiro dela para depois continuar tomando o cômodo. E eu faço isso muito uma associação com a vida. Então, às vezes, as pessoas hoje têm um mal aí da ansiedade. Se preocupam muito com o que vai acontecer no futuro, ano que vem, daqui a pouco, e às vezes não focam no problema mais próximo, ou numa questão mais próxima, ou no próximo passo, o que está aqui palpável, próximo de mim. Então, esse é um ponto, fazendo uma associação com a minha profissão, é isso, é você cuidar do primeiro passo, do que você pode, do simples, do essencial na sua vida, e aí as outras coisas você vai arrumando, vai tomando de cada vez, depois de forma macro você organiza as ideias, a sua vida. Então, fazendo um paralelo com a minha profissão, eu gosto muito desse pensamento, dessa analogia de um problema por vez, uma questão por vez, e você vai caminhando, e no final... E até fazendo uma analogia também, Álvaro, é a questão do sniper. É. É um tiro preciso. Não é um tiro de metralhadora que você sai dando vários e você não tem muita precisão. Perfeito. É um passo de cada vez. Perfeito. Irmão, como a gente tá chegando aqui no fim, eu queria aproveitar essa reflexão que você fez aqui pra gente e dizer que, cara, fantástico essa forma de pensar, né? O que você falou aqui pra gente agora, porque quando a gente faz, isso tem aplicabilidade pra tudo na vida, né, cara? Às vezes a gente fica muito preocupado e ansioso, né, pelas coisas que estão por vir e deixa de viver o agora, de fazer a escolha da próxima refeição. Eu não sei qual que vai ser a outra, cara, mas eu sei que essa agora eu posso escolher melhor. Eu sei que hoje eu posso escolher o treino. Talvez amanhã eu não treine, mas hoje eu posso escolher o treino. Perfeito. E isso vale pra tudo na vida, né, cara? Hoje eu posso fazer uma escolha, uma boa escolha. Hoje eu posso ajudar alguém. Amanhã talvez eu não possa, mas hoje eu posso. E quando a gente pensa em pequenas etapas, em pequenas vitórias, em pequenas conquistas, as coisas vão se tornando mais prazerosas e mais palpáveis de serem alcançadas, né? E, cara, como eu falei pra você, né? Eu já passei um tempo estudando pra polícia também. E, assim, eu sempre gostei muito de um lema que vocês têm, que é servir e proteger, né, cara? Perfeito. Sair de casa. Então, eu tenho certeza que esse cara aqui que tá do meu lado, ele representa exatamente um profissional da saúde, assim como eu. Sair de casa todos os dias, cara, pra de verdade, assim, impactar vidas, sabe? Tipo, servir e proteger, ajudando o próximo, entregando saúde para o próximo, sabe? Então, isso é fantástico. Então, é uma missão que nós três estamos empenhados, cada um em sua área, Perfeito. cada um em sua área, fazendo com bastante êxito. E eu queria presentear você aqui, cara. Pô, olha aí, eu gosto de presente, Trouxe um ainda mais... presentinho pra você. Pô, meu irmão, ainda mais ele que é todo estiloso, modelo, né, cara? Ele é o padrão, eu tô com um cara. tênis aqui que foi ele que me indicou, cara. Pô, irado, irmão. Maneiro demais, cara. Eu esse me amarro boné- nessa cor, cara. Esse boné Pô, aí é o boné da minha maravilhoso, marca, esse uma marca que tá. Pô, me tá fala um pouco nascendo. dela, Pio, por favor, cara. Irmão, Pô, muito bonita essa logo, cara. nome- Aí, rapaziada. nome da marca Opa, Born to Fly. Nome da marca Born to Fly. Essa asa, ela representa a asa de uma águia, né? O slogan da marca, ela vem com essa premissa do nascido para voar. E isso a gente pode levar para qualquer área da vida. Então, tudo que a gente se propor a fazer, cara, seja no esporte, seja no trabalho, seja para a família, seja no casamento, seja onde você estiver, irmão, faça algo para tentar ser o melhor que você possa ser, né? Dentro das suas capacidades ali. E a marca, ela traz essa premissa, cara, de você voar alto, né? Você almejar voar alto. E é um presente que eu tô trazendo para você, porque você é um cara que me inspira. Ô, Tô irmão, muito muito honrado de você obrigado. estar aqui com a Nos gente inspira, hoje. Eu fico, cara. Eu fico Compartilhando honrado, valeu, ideias, rapaziada. compartilhando esse momento, Obrigado, cara, irmão. muito maneiro mesmo. E com certeza você vai ser um convidado de próximos episódios aí. Pô, tomara, me amarrei, cara. Energia muito boa. Vocês Maneiro, dois irmão. são dois camaradas sensacionais, profissionais, alinhados. E, pô, com energia massa, eu acho que fluiu bem. E agradeço muito o presente, tem tudo a ver comigo. Eu adoro essas questões de asa, de águia, de voar alto. Gostei muito da filosofia. E eu tenho as asas do grifo, né, que eu sou formado, e da águia.
Então, pra mim, casou muito bem. Muito Você que é obrigado. um águia humana, irmão. É isso aí. Pô, tomara que fique estiloso igual você. Álvaro, só Valeu. passando realmente para agradecer o seu tempinho, a sua disponibilidade, para a gente poder ter tido essa conversa muito legal. Tenho certeza que você agregou muito, cara, não só no nosso conhecimento, na nossa vivência, mas na vivência de todo mundo que está vendo, né? Porque a sua profissão e a sua pessoa trouxeram, cara, vários insights muito legais que a gente realmente pode aplicar na vida, em qualquer contexto profissional. Então, assim, acima de tudo, parabéns, cara, pela sua história, pelo que você está escrevendo ainda que não acabou. Que é realmente, cara, uma história muito motivadora que eu tenho certeza que incentiva várias pessoas, não só policiais, mas qualquer pessoa que vive num contexto de dificuldade, sabe que, assim, cara, quando você tem foco, você consegue. Meus parabéns. Valeu, galera. Pessoal, só Obrigadão. botar uma observação aqui também, aproveitar o gancho do Matheus, ele tá enaltecendo o trabalho do Álvaro aqui. Bom, pessoal, como eu falei aqui, eu já estudei durante um tempo, né, para a polícia, estava para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, na época, e, cara, durante a minha preparação, eu não conhecia o Álvaro, mas eu já tinha ele como uma referência, né? Que a gente vai pesquisando ali, vai sabendo as notícias, a galera do ramo do concurso vai se aproximando cada vez mais da polícia, quando a gente almeja, né, esse cargo. E, cara, eu já tinha o Álvaro como uma baita de uma inspiração, Pô, cara. obrigado, irmão. Cara, Eu fico faixa até preta. emocionado. Mas assim, irmão, não é Arrepiado. só faixa preta de uma faixa amarrada na cintura, não. É faixa preta de princípios, de caráter. Maneiro, Um obrigado. cara faixa preta na polícia. E, galera, curiosidade bacana aqui pra vocês saberem que é um cara extremamente ser humano, velho. É a primeira vez que eu mandei mensagem pra esse cara, foi no Instagram. Eu falei, cara, tinha uma foto sua na parede do meu quarto quando eu fazia a preparação. O cara foi lá e me respondeu, meu irmão. Uma semana depois, eu falei, cara, tipo, como você agiria em determinada situação? Ele falou, cara, posso te ligar? E eu nem conhecia ele. Então, assim, é um cara extremamente ser humano. Valeu, irmão. É Obrigado muito pela bacana moral. ver a sua humildade, cara, diante de um baita de um currículo, sabe? Cara, casca grossa na vida profissional, na vida esportiva, na vida em geral. E humilde, cara. Isso é fantástico. Valeu, Isso galera. ensina muito. E eu tento aprender a aplicar isso no meu dia a dia, cara. Então, obrigado aí pela tua humildade, irmão, que ensina a gente e realmente inspira, velho. Eu fico um pouco sem graça assim, mas eu agradeço muito por esse feedback, esse elogio e dizer que eu estou sempre à disposição. É bom a gente colar e somar com pessoas de bem, com excelentes profissionais, pô, e a gente vai melhorando o nosso ambiente e o mundo aí, né? Valeu, Maravilha. rapaz. Show de bola, irmão. Obrigado. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio aí. Valeu. Você. Ouso não pra falar, né? Vamos só aproveitar.